NL10, módulo 1, aula 3, corrente elétrica. Nós vamos dividir o estudo da corrente elétrica em 3 partes, então essa daqui é a parte 1. Vimos anteriormente que a eletricidade se baseia no movimento de cargas elétricas, estando, portanto, vinculada ao estado dos átomos do material considerado. Mas como é que isso acontece? Vimos que um átomo possui várias órbitas, e cada órbita contém uma quantidade de elétrons. Então, átomos com muitos elétrons na última camada, eles são materiais isolantes, e eles têm facilidade de receber elétrons. Se nós olharmos aqui nessa figura, essa última camada, a última órbita, ela tem vários elétrons. Então, esse tipo de material é um material isolante. Ele tem facilidade de receber elétrons. Por outro lado, átomos com poucos elétrons na última camada, nessa figura nós temos basicamente um elétron nessa última camada, e eles são materiais condutores, e eles têm facilidade em perder elétrons. Se a gente fizer uma comparação de 2 átomos de materiais diferentes, nós vamos claramente perceber a característica da última camada de elétrons. Então, neste átomo que nós estamos vendo aqui desse lado esquerdo, ele tem 6 elétrons aqui nessa última camada. O átomo de selênio, que é a mica, que é um material isolante. Por outro lado, na figura do lado direito, basicamente nós temos um elétron na última camada, é um átomo de cobre, que é um material condutor. No átomos de um material, vamos pegar esse material como um material condutor, os elétrons na última camada, os elétrons livres, eles ficam trocando constantemente de átomo. Então, por essa imagem, nós temos as setas representando um movimento aleatório de troca de elétrons na última camada dentro deste material. O que acontece se nós aproximarmos um polo positivo de um lado deste material e um polo negativo do outro? Estes elétrons passam a ter um movimento ordenado, dando origem à corrente elétrica. Nessa imagem fica bem claro que eu tenho de um lado um polo negativo, do outro lado um polo positivo, e o fluxo de elétrons, que era aleatório, passou a ter uma direção e um sentido. Nos condutores de eletricidade, os elétrons da última camada, que são chamados de elétrons livres, eles estão fracamente ligados ao núcleo. Desta forma, quando conectamos um fio elétrico a uma bateria, um gerador, os elétrons livres iniciam um movimento através do condutor, indo do polo de menor potencial para o polo de maior potencial, como a gente vê aqui na figura. Isso nos permite identificar o sentido da corrente elétrica. Nós vimos na imagem anterior que é ordenado esse sentido de elétrons. Então, o sentido convencional da corrente elétrica coincide com o sentido de movimentação das cargas elétricas positivas, e é contrário ao movimento dos elétrons. Por essa imagem, nós temos aqui, do menos para o mais, o sentido real de movimentação dos elétrons, porém, a corrente elétrica vai ser convencionada do mais para o menos. Então, corrente elétrica é o movimento ordenado de cargas elétricas em um condutor. Partimos para mais uma definição. Nós já vimos que tem sentido, agora nós vamos definir a intensidade da corrente elétrica. A intensidade da corrente é dada pela quantidade de carga elétrica que circula numa unidade de tempo, e ela é representada pela letra I. Alguns autores representam com a letra I minúscula, outros com a letra I maiúscula, depende da situação.
Essa definição que nós demos acima dá origem a uma fórmula. Corrente é carga dividido por quantidade de tempo. Se nós pegarmos o Sistema Internacional de Unidades, o SI, carga elétrica tem a unidade de Coulomb, que é representado pela letra C. O ΔT, intervalo de tempo, tem a unidade de segundo. Então, a intensidade de corrente são coulombs por segundo, que gera uma unidade denominada de ampere, que é indicada pela letra A. Nós não trabalhamos sempre com unidade, por isso nós utilizamos os múltiplos e os submúltiplos. Para valores elevados de corrente, nós utilizamos os múltiplos, e para valores muito baixos de corrente, nós utilizamos os submúltiplos. Essa tabela que nós temos aqui, ela traz um resumo geral básico da parte de múltiplos e submúltiplos. Na coluna da esquerda nós temos o nome de referência, gigampere, megampere e daí por diante. O símbolo na segunda coluna, o valor exponencial 10 à terceira, 10 à sexta, 10 à nona, apresentado na terceira coluna, e o valor decimal na última coluna. Então, o ampere, representado pela letra A, tem um valor decimal 1. Aqui nós poderíamos colocar um 10 a 0, por exemplo, 10 elevado a 0 potência, que seria o valor 1. E aí, na hora que nós falamos de 1000 amperes, ao invés de falar de 1000 amperes, 5000 amperes, 6000 amperes, nós costumamos falar 5 kA. Se nós estivermos falando de 1 milhão de amperes, nós vamos falar de 1 mega-ampere. Se nós estivermos falando de 1 bilhão de amperes, nós vamos falar de 1 gigampere. Essa representação vai ser usada sempre e é a forma muito simples da gente não ficar colocando muitos números na representação gráfica que nós vamos estar fazendo nos circuitos. O que é importante? Que a gente conheça realmente quanto vale cada unidade, seja múltiplo, seja submúltiplo. Então, no caso de miliampere, nós estamos falando de 0,001 ampere, ou 10 a menos 3, representado por MA. Microampere, nós estamos falando com 0,00001 ampere, 10 a menos sexta, representado com a letra grega micro, que é o M, ampere, e nanoampere 10 a menos 9. Vamos fazer uns exercícios para a gente tentar entender bem esse conceito? Quando eu falo de 23 miliamperes, eu estou falando qual corrente em ampere? Miliampere significa divisão por 1000, ou 10 a menos 3. Então eu estou falando de uma corrente de 0,023 ampere. Eu pego 23 miliampere dividido por 1000, eu tenho 0,023 ampere. Uma corrente de 62,5 miliamperes. Vamos dividir por 1000 esse valor, nós vamos ter em amperes um valor de 0,0625 amperes. E no lado ao contrário, no lado dos múltiplos, quando alguém me fala que eu tenho uma corrente de 0,2 kA, quantos amperes eu estou falando? Quiloampere eu estou multiplicando por 1000. Então, eu vou ter uma corrente de 0,2 vezes 1000, 200 amperes. Vamos fazer um último exercício? Se eu tiver uma corrente de 6,6 kA, quanto isso equivale em ampere? 6,6 vezes 1000, nós temos então um valor de 6.600 amperes. Essa informação de múltiplos e submúltiplos, essa parte da tabela nós temos que saber, porque isso, com esses nomes, com esses prefixos, nós temos que saber, porque isso nós vamos usar para todas as unidades e todos os trabalhos que nós vamos ter dentro da rede elétrica. Então, nós vamos rever essa tabela
para vários estudos de elementos que nós vamos ver daqui para frente, mas tem que estar na nossa cabeça, quando eu falo de quiloampere, eu estou falando de 1000. Quando eu falo de mega, milhão, giga, bilhão, mili, 10 a menos 3 ou 0,01. Vamos estudar isso daí? E aqui nós terminamos a primeira parte dos conceitos básicos sobre corrente elétrica. Vamos avaliar o que foi aprendido. Boa sorte nos testes e nos vemos na próxima aula.